Em pouco tempo, o governo da Argentina vai estar roubando boi no pasto, hein? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Liberty A, escrito por Atos Henrique, revisado e narrado por Peter Turguniev. O governo da Argentina está culpando os empresários malvadões pela falta de produtos nos mercados. Esse tipo de situação tem se tornado comum lá. Como explicamos em outros artigos, logo no início da pandemia, Alberto Fernandes decretou o congelamento dos preços. Como acontece 100% das vezes que os agentes políticos tentam esse tipo de coisa, resolvem limitar ou congelar preços, os produtos começam a faltar. Não deveria nem ser preciso explicar a lógica e a teoria econômica por trás disso, porque isso acontece 100% das vezes que eles fazem isso. E não adianta, como ele fez, obrigar por decreto empresas alimentícias a produzirem a plena capacidade, transportadores a transportar rapidamente. Isso nunca resolveu nem nunca vai resolver. Pode quebrar empresas, porém pode desestimular investimento, diminuir no final das contas a produção, causando problema ainda pior. Medidas populistas da esquerda tomadas pelo presidente argentino Alberto Fernandes não são novidade. Como padrão, tais medidas seguem a ideia idiota de martelar a economia conforme a sua boa intenção, sem perceber que a economia é um sistema físico que possui um equilíbrio retroalimentado, fazendo com que forçar algo para um lado fatalmente faça o outro lado cair. A lógica da esquerda é mais ou menos assim. O povo está passando por uma pandemia, então seria ótimo se os preços dos produtos não aumentassem para não penalizar ainda mais o povo. Eu concordo com essa intenção. Seria maldade durante uma pandemia que os preços subissem. Mas o problema é que o governo não para de imprimir dinheiro durante a pandemia, porque tem que pagar os salários do funcionalismo público, da super inchada máquina de governo argentino. Ele não consegue arrecadar o suficiente para pagar essa máquina, então ele imprime dinheiro para pagar isso. Se tem mais dinheiro no mercado para a mesma quantidade de bens e serviços, fatalmente o valor de cada bem e serviço agora é maior. Tem mais gente com dinheiro para comprar aquele bem. A demanda dele aumenta com a oferta parada, ou pior, devido ao lockdown imposto, pode até ter diminuído a oferta, pela pura aplicação do princípio da oferta e da demanda, que é conhecimento básico desde 1776, aumentou a demanda, a oferta não mudou, o preço de equilíbrio sobe. Se você fixa um preço na ponta do fuzil, o gráfico até mostra para você a falta do produto. Essa linha aqui são as pessoas que queriam comprar e não conseguiram porque não tinha produto. Mas nem precisaria demonstrar isso com diagramas econômicos ou equações. É só ver a história. Toda vez que se faz congelamento de preços, os produtos somem, desaparecem, você não consegue comprar. Aqui no Brasil vimos isso na era Sarney, que tentou 2 planos com congelamento, daí faltava produto, óbvio, é como cuspir contra o vento, você sabe que vai voltar contra você, não é culpa de ninguém, é apenas a lei da física atuando. Daí os burocratas socialistas da época culpavam as empresas pelo desabastecimento. Em determinado momento ninguém mais conseguia comprar carne no Brasil, eu lembro disso, eu estava vivo, e eu presenciei ao vivo aquela famosa reportagem no Jornal Nacional com a Polícia Federal em um helicóptero caçando boi gordo no pasto. Que coisa ridícula. Ali, tem um boi ali, o fiscal da Sunab vai multar o pecuarista porque não está entregando o boi para o abate, levando a falta de carne. Pior, quando esse tipo de coisa acontece, daí é que a coisa desanda, porque pensa bem, se você é um pecuarista pensando em aumentar a sua produção, em comprar bezerros para engorda, aí é que você não vai querer mais fazer isso. Trabalhar para depois ser acusado de criminoso pelo governo? Não. Vou ficar em casa sem fazer nada que é mais lucro. Aí que a carne acaba de vez, ninguém vai querer mais fazer essa atividade econômica porque ela é punida pela própria existência. Foi o que vimos acontecer no Brasil, até o momento que o congelamento acaba, simplesmente porque ninguém mais aguenta isso. Está todo mundo comprando as coisas no mercado negro pelo preço que o cara do mercado negro quiser. É lógico que essas medidas levam à falta de comida e estimulam esse mercado à parte. A esquerda é incapaz de ver a economia como uma ciência, embora no discurso eles se roguem como iluminados da ciência.
os verdadeiros porta-vozes da ciência. Sendo assim, a esquerda, desde o filósofo Karl Marx, entende que termos econômicos é tudo questão de querer. Basta marretar a sua intenção na forma de uma lei que pronto, tudo se resolve. O processo pelo qual a Argentina vai trilhando o seu caminho para a venezuelização não é novidade para ninguém, muito menos para nós libertários anarcocapitalistas. Desde o início da pandemia, o presidente argentino resolveu trancar todo mundo dentro de casa e lá, ao contrário daqui, como os demais poderes embarcaram na mesma ideia sem nenhum contraponto, o presidente não encontrou resistência à sua política de confinamento. Ocorre que a Argentina já não ia muito bem das pernas antes disso tudo. A economia já debilitada simplesmente porque não suporta a inércia de seus agentes, o tamanho de seu governo. Agora, detentora da marca de lockdown mais longo do mundo, a Argentina sofre pesado os efeitos da ação do governo. É como diz aquele ditado, você pode até ignorar a realidade, mas é impossível ignorar os efeitos de se ter ignorado a realidade. Com essas medidas absurdas como congelamento de preços, proibição de demissões e outras coisas estapafúrdias, tudo isso alinhado a uma moeda que vale cada vez menos porque o governo não consegue arrecadar o suficiente para pagar a sua própria despesa, portanto imprime moeda o tempo todo, e porque ele não consegue arrecadar, simplesmente porque a estrutura do governo é inviável naquele país. Para nós libertários, qualquer Estado é antiético, mas o Estado argentino é particularmente enorme. Para vocês terem uma ideia, até comparado com o brasileiro. Existem cidades na Argentina que 30% da população é funcionário público. Mas não para aí. Também tem uma economia estagnada por regulamentações sem sentido das mais variadas. Pretendem, de novo, garantir sofisticação e variedade ao cliente na canetada. Não é assim que a economia funciona. No final das contas, já começam a faltar alimentos nos supermercados e como o governo reage a isso? Desregulamentação, corte de impostos, corte de despesas, fim do confinamento interno, choque fiscal, medidas de austeridade? Não. O governo anunciou que vai multar as empresas porque elas não estão produzindo o suficiente. Quem acha que essas ideias estapafúrdias são devido à incapacidade mental do político não está prestando atenção. O político só usa esse truque de culpar as empresas pelas mazelas da sociedade porque isso é extremamente conveniente para ele e a população lhe dá essa trela. O político sabe que isso não tem como funcionar, que essas medidas só vão causar mais dor, fome e miséria na sociedade, mas ele não vai aparecer como culpado disso, então para ele tá ótimo, ele usa a desculpa. O governo de lá também anunciou pelo seu ministro da Economia, Martín Guzmán, que o país vai lançar mão do bom e velho nacional desenvolvimentismo, ou seja, vai torrar uma grana que o Estado não tem e que as pessoas também não são capazes de produzir numa economia tão estatizada em obras públicas. Sim, amigos, vem aí o PAC da Argentina, Dilma Rousseff fazendo escola. Preciso explicar para vocês o que vai acontecer com o governo imprimindo um monte de dinheiro de novo? Pois é, vocês conseguem imaginar. Por fim, além de querer multar empresas pelo desabastecimento no país, o governo vai lançar um programa de crédito mais barato, que é só uma forma mascarada de mais impressão de moeda em um país cuja moeda já não vale muita coisa. No final das contas, vocês sabem, mais moeda para os mesmos bens e produtos sendo produzidos, a inflação não tem outra coisa. A esquerda governista da Argentina espera proibir as pessoas de trabalharem, proibir empresas de ter lucro, proibir demissões, desvalorizar a moeda e ainda assim querem que tudo saia bem e que o país vire uma Escandinávia. Para a sorte dos argentinos, existe o Bitcoin e outras criptomoedas. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!